Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu estou bem e espero que você esteja bem. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tem curtido nossos vídeos no YouTube, que tem compartilhado. Isso é muito importante para mim e eu gostaria de compartilhar mais com você e com a sua família. Então que você possa curtir mais, compartilhar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Dr. Gustavo Correia. Se inscreva lá, segue a gente lá no Instagram, Dr. Gustavo Correia. E estou aqui realmente engajado em poder transmitir aquilo que tem feito sentido na minha vida, para a sua vida. E nós temos falado nesse tempo sobre propósito de vida, que é algo que eu realmente considero de extrema importância para que nós possamos ter uma vida próspera, feliz, para que nós possamos ter uma vida engajada. E algumas pessoas, às vezes, me questionam porque tem muita dúvida sobre propósito. Olha, eu não consigo identificar o meu propósito. Pessoal, propósito é aquilo que você faz de forma extremamente natural, é aquilo que você, na verdade, sempre fez, desde o dia que você nasceu. É aquilo que flui através de você, sem fazer nenhum esforço, é aquilo que você ama fazer. Propósito é o que você faz, que você não precisa de nenhum tipo de recompensa por aquilo. E para que nós possamos começar a descobrir o propósito, nós precisamos nos fazer perguntas, né? Perguntas, às vezes, simples, do tipo assim, o que eu amo fazer? O que foi que eu já fiz na minha vida? Qual foi o grande marco? Talvez algo que você tenha feito, sabe, algum dia, pode ser qualquer coisa que mexeu com você, que te impactou, que você gostaria, inclusive, de voltar a fazer aquilo. Porque trouxe para você, sabe, uma energia positiva, trouxe para você, sabe, uma segurança, uma confiança, uma melhora na sua autoestima. O que você ama fazer? O que você faz que você faz de forma assim natural, que flui, que não faz de uma forma obrigada? Sabe? Outra pergunta que você precisa fazer é: para onde que eu estou indo? Para onde eu vou? Porque se eu sei para onde eu vou, o meu propósito ele tem a ver com o caminho que eu estou escolhendo para mim. Mas para que você possa realmente identificar o seu propósito, eu quero colocar aqui para vocês 3 chaves bíblicas que nos auxiliam a viver o nosso propósito. 3 chaves bíblicas, porque a Bíblia ele é um manual de instrução, é um manual que nos direciona, que nos guia, é a sabedoria milenar, né? A sabedoria divina. E lendo a Bíblia, da forma como eu enxergo a Bíblia, como um manual, eu consigo muitas vezes extrair dela códigos, eu consigo extrair situações que não têm a ver especificamente com a religião. Eu sou cristão, eu sou temente a Deus, eu creio em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, mas eu gosto muito de ler a Bíblia desde quando eu era criança, desde quando eu nem pensava em ser cristão. E a Bíblia sempre foi para mim um bálsamo, sempre foi para mim uma direção. E isso faz muito sentido para mim. E espero que isso possa fazer sentido para você também. Lá no livro de Mateus, logo no capítulo 1, Mateus inicia falando sobre a genealogia de Jesus e ele fala: Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. E aí, quando eu li isso, eu me fiz uma pergunta. Falei, mas por que Mateus escreveu que Jesus era filho de Davi? Se você andar pela Bíblia, principalmente ali no Novo Testamento, tem uma passagem em que Jesus vai curar um cego chamado Bartimeu. Então Jesus está passando ali pela estrada de Jericó e de repente um cego, né, chamado Bartimeu, começa a gritar o nome de Jesus, e os discípulos de Jesus então pedem para ele ficar quieto, mas ele não para de gritar. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aqui no texto de Mateus, Mateus inicia o evangelho falando sobre o fato de Jesus ser filho de Davi. Andando um pouquinho mais no texto,
lá para o versículo 20, conta ali a história que Maria foi concebida pelo Espírito Santo e ela estava prometida em casamento a José. E José, então, ele pensa em desfazer esse casamento. Mas ele é visitado pelo anjo e o anjo chega chamando ele, José, filho de Davi. E aí eu pensei, bom, Jesus, filho de Deus, mas ele estava ali, Deus entregou ele, né, através da concepção do Espírito Santo, a Maria, mas entregou ele a José para ser o pai, né? E José obedece ali imediatamente, né? Ele desiste dessa questão de deixar Maria. E José foi o responsável por ensinar Jesus. Agora, você imagina a situação de José, naquela época, sendo um judeu tradicional, da linhagem de Davi, da descendência de Davi. E não é só por isso que José é chamado filho de Davi, não é só por isso que Jesus é chamado filho de Davi. Tendo que aceitar uma esposa, né, que já estava gerando filho. Imagina que quantas pessoas iam falar dele, os fariseus da época, os religiosos da época, quanto que não falaram de José e de Maria, quanto que não apontaram eles, né? Mas como ele era obediente, ele resolveu aceitar porque ele tinha um grande temor a Deus. E essa herança Jesus recebeu de José, do pai dele, né? E por isso ele também foi chamado filho de Davi. Então, o primeiro pilar, a primeira chave que eu queria dizer para você aqui sobre o propósito é essa. Se chama obediência. Quando nós somos obedientes, nós nos tornamos pessoas disciplinadas. A obediência, ela nos leva à disciplina. A obediência, pessoal, é uma bênção, porque quando nós conseguimos obedecer, nós conseguimos nos direcionar. Aliás, nós conseguimos ser direcionados por pessoas que têm uma ascensão. Eu sei que talvez você não tenha tido um pai, ou talvez você tenha tido um pai, mas um pai ausente. Talvez você não tenha conhecido seu pai. Jesus, ele teve um pai, ele teve uma família estruturada, né? Ele tinha José, ele tinha Maria, e isso é muito importante na nossa vida. Quando nós temos um pai, o pai ele é aquele que nos dá destino. O pai é a nossa referência de autoridade. E muitas vezes, quando essa figura falta na nossa vida, nós temos uma grande dificuldade de obedecer às leis, sabe? De obter uma disciplina. Só que isso é possível, nós passarmos a adquirir isso. Eu não sei se você tem essa dificuldade, mas caso você tenha, a palavra de Deus está aí para nos ensinar isso, sabe? A palavra de Deus está aí para nos direcionar nesse sentido. Então, a obediência, ela é um grande princípio para que você possa conseguir seguir no seu propósito. Porque se você realmente sabe aquilo que você quer, se você sabe para onde está indo, você não vai poder aceitar propostas que não estejam relacionadas ao seu propósito de vida. Então, se você é obediente, você é disciplinado, você vai ser obediente ao seu propósito. Não estou falando que você deve ser submisso a pessoas, né? Não estou falando que você deve ser submisso a uma religião. Eu estou falando apenas de chaves, de princípios. A obediência é um grande princípio. Jesus foi chamado filho de Davi porque Davi era um ser extremamente obediente. Davi ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele podia ter diversos defeitos, como ele cometeu muitas falhas durante a caminhada dele. Mas ele tinha algo que agradava muito a Deus, que era o quê? Obediência. Para você ter uma ideia, para quem não sabe, Davi foi perseguido durante muitos anos por Saul, que era o rei de Israel naquela época. Saul tentou matar Davi diversas vezes. E teve uma ocasião que Davi estava ali com os 400 homens, né, que seguiam ele em uma caverna, e de repente Saul entra na caverna. E um dos homens de Davi fala: vamos acabar com ele aqui agora, né? E Davi diz assim: olha, eu não posso tocar no ungido de Deus, porque Saul era o rei de Israel e foi ungido por Deus para ser rei de Israel. Davi era tão obediente que ele não
mesmo tendo oportunidade, ele não quis tocar no maior inimigo dele, aquele que estava perseguindo ele, aquele que estava querendo matar ele. Olha que coisa interessante. E Davi, ele não tomava decisões sem antes consultar a Deus, né? E ele ficou conhecido pelas suas ações como um homem segundo o coração de Deus. Por isso que Jesus era chamado filho de Davi, porque Jesus também foi obediente desde o princípio até o final. Quando ele chegou lá no momento da crucificação, ele sabia que ele ia ser ali preso e por tudo que ele iria passar. Ele chegou em um determinado momento a suar sangue. Ele chegou em um determinado momento a orar a Deus e falar: Deus, olha, se puder, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele sabia pelo que ele iria passar, ele sabia a dor que ele ia sofrer, mas mesmo assim ele decidiu fazer. E ele decidiu pela obediência. Então, a obediência é uma grande bênção na nossa vida. A obediência vai te trazer disciplina. A obediência aos seus princípios, a obediência aos seus valores, a obediência ao seu propósito vai pavimentar a estrada para que você possa viver esse seu propósito aqui na Terra. Nós, muitas vezes na vida, acabamos aceitando situações, né, propostas, nos engajamos em projetos ou até fazemos coisas que ferem nossos princípios, que ferem às vezes nossos valores. E isso nos causa mal. E com certeza essas decisões acabam nos afastando do nosso propósito. E nós não vamos conseguir viver ele. Então, a obediência é o pilar-chave, é o primeiro pilar-chave que eu quero passar aqui para vocês de uma vida com propósito. O segundo pilar-chave é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é ação. Quem tem fé faz. Quem tem fé age. Lá em Hebreus 11 tem uma definição sobre fé, né, que é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que virão. Fé é você fazer algo que você não tem a certeza, você não tem a convicção, você não tem ali a clareza, porque você não está vendo aquilo, mas você faz porque você crê que vai acontecer. Mas para você obedecer, você precisa ter fé. Para você cumprir o primeiro pilar, você vai precisar do segundo, que é a fé. A fé é um grande pilar. Jesus também foi chamado ali no início do livro de Mateus, no capítulo 1, de filho de Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão foi chamado por Deus lá na cidade de Ur dos caldeus para vir para uma terra que Deus ia mostrar para ele. Deus nem falou aonde era. Deus falou assim, ó, sai daí que eu vou te mostrar o lugar para onde você deve ir. Ele pegou ali a esposa, né, os seus bens e foi ali na direção. Mostra ali uma situação que Abraão, consultado por Deus, ele foi sacrificar o próprio filho e ele chegou até o local onde Deus direcionou ele para ir e ele foi lá e ele ia sacrificar o filho. E Deus falou, olha, Abraão, para com isso, não precisa fazer isso. Mas muitas pessoas falam, pô, Deus é mau, né? Pediu para Abraão sacrificar o filho. Será que Abraão ia sacrificar o próprio filho? Mas ele estava ali até aquele momento com fé que Deus iria prover, né? Um cordeiro, né? Que Deus iria prover o sacrifício. E foi realmente o que aconteceu. E Jesus, ele tinha como mãe Maria. Maria teve fé de receber a concepção através do Espírito Santo. Maria, imagina o que ela teve que enfrentar para poder criar esse filho, para nascer esse filho. Imagina o que ela ouviu das pessoas, né? Ela sabia que ela ia enfrentar grandes problemas por conta disso, mas ela teve fé e ela permaneceu. Imagina criar um filho como Jesus, totalmente diferente. Imagina você ver aquela criança, né, que se destoava das outras. Imagina que ela sabia, porque ela foi avisada das dores que ela sofreria por aquele filho que ela estava gerando. Mesmo assim, ela não desistiu. Ela esteve presente ali no momento da crucificação. Ela acompanhou
todo o sofrimento de Jesus ali, toda aquela caminhada até a cruz, a crucificação, a morte de Jesus. Ela acompanhou aquilo tudo. Ela foi testemunha presencial. E ela é uma mulher de fé. E Jesus herdou isso dela. E Jesus teve fé até o final. Quando ele já estava ali, já não resistindo, né, todos aqueles ferimentos, e vendo aquelas pessoas ali atacando ele daquela forma como atacaram, ele olhou para Deus, olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. As ações que ele promoveu foram baseadas em fé. E ele curou as pessoas, e sempre que ele curava, ele dizia: foi a sua fé que te curou. Então, a fé é ação. Nós precisamos colocar aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos em ação. Para, de prestar atenção naquilo que, as pessoas estão falando de forma negativa sobre você, sobre o seu propósito. Coloque em prática aquilo que você tem em mente. Não deixe, de se motivar todos os dias a fazer algo, porque o seu propósito está realmente ligado à ação. E a fé, ela é a ação. Se eu acredito que vai dar certo, eu faço. Mesmo que você tenha ali fracassos, né, de forma momentânea, né, pequenos fracassos, não desista, não pare, continua. Porque se você for olhar todas as pessoas de sucesso, olha a história das pessoas de sucesso, tiveram tropeços, tiveram pequenos fracassos. Para de se alienar, para de escutar gente negativa. Procura andar com pessoas que fazem coisas. Procure andar com pessoas que estão engajadas, que tem um propósito, que tem uma direção, que estão fazendo as coisas, não por aquilo que a mídia está mostrando, não pela circunstância, Porque existe sim hoje uma crise mundial, só que a prosperidade é individual. A responsabilidade daquilo que está acontecendo à sua volta é sua, porque aquilo que está acontecendo à sua volta tem a ver com as decisões que você tomou. E as decisões que você tomou foram baseadas em pensamentos, né? Então, os pensamentos que você tem geraram ações, geraram decisões, e essas decisões trouxeram esse resultado que você está tendo hoje. Então, se você quiser mudar o resultado, você vai ter que mudar a estrutura do seu pensamento, você vai ter que seguir princípios, você vai ter que se conectar com pessoas que estão engajadas em fazer coisas e observar aquilo que elas estão fazendo. Você vai ter que entrar na obediência, você vai ter que desenvolver fé para praticar aquilo que você veio aqui fazer, para colocar em prática o seu propósito, para colocar para fora aquilo que está dentro de você. Não adianta a gente sair culpando o presidente, o governador, o Covid, por aquilo que está acontecendo com você, não. Não adianta, isso não vai resolver seu problema. O que vai começar a mudar a sua vida são as suas ações, porque a ação gera resultado, a ação gera energia, a ação. Toda vez que você colocar o pé na rua para fazer alguma coisa, pode ter certeza, eu tenho certeza do que eu estou falando, vai acontecer alguma coisa. Mas nem que caia uma manga na sua cabeça, aquilo vai servir para te acordar. Todas as situações, elas são para o nosso bem, tudo coopera para o bem. Talvez aqueles inimigos, né, eles estão aí, entraram na sua vida justamente para te abençoar. E isso tem a ver com o próximo pilar, que é o brilho, pessoal. Veja que Jesus, quando nasceu, estava ali na manjedoura ainda, Herodes foi visitado por alguns magos. A palavra diz assim, alguns magos, em outro texto diz 3 reis magos. Importante é que vieram pessoas do Oriente, foram até Herodes, que era o rei ali, o tetrarca, né, ali da Judéia. Olha, nós viemos atrás aqui do rei de Israel, trouxemos presentes e tal. E Herodes ficou chocado, né? Falou: eu sou o rei, né? Da onde vocês tiraram isso? Mas eles falaram: não, nós vimos a estrela dele.
Jesus começou a ter seguidores antes mesmo dele abrir a boca. Jesus já tinha seguidores, de longe, né? Pessoas que vieram aí de um local distante, né? Magos, reis, pessoas ali de um grande conhecimento, né? Que possuíam conhecimentos milenares, que possuíam posses, né? Porque eles trouxeram presentes ali de valor, né? Para entregar a Jesus. Só que é o seguinte, quando a luz dele já começou a brilhar, já se levantou o opositor. Herodes mandou matar todas as crianças porque queria matar aquela pessoa que tinha aquele brilho, né? E quando a nossa luz ela começa a brilhar, nós vamos ter seguidores, mas nós também vamos ter opositores. Jesus teve opositor durante todo o tempo. Os irmãos de Jesus eram opositores de Jesus. Os fariseus eram opositores, os escribas, né, os religiosos da época, os políticos da época. Ele tinha seguidores opositores, né? Teve um dos discípulos dele que o traiu, entregou ele. E ele teve que conviver com esses opositores. Ele também teve que conviver com os seguidores, né? E sempre existem alguns seguidores assim mais acalorados que tecem muitos elogios. Jesus ele não parava nem por conta de um opositor e nem por conta de um seguidor, né? Ele sempre continuava andando em direção ao propósito dele, que está descrito logo ali também no livro de Mateus, que era a salvação. Jesus veio para nos libertar, para nos trazer liberdade na nossa mente, principalmente. Jesus ensinou. Quando Jesus começou o ministério dele, a primeira coisa que ele fez foi formar uma equipe, treinar essa equipe, para que quando ele não estivesse mais aqui, essa equipe continuasse levando a mensagem dele. Mas ele seguia no propósito de salvar as pessoas, porém, a missão dele todos os dias não era curar. Ele curava no caminho, era ensinar. E o que ele nos ensinou é algo transcendental, porque é algo que liberta a nossa mente. O conteúdo que Jesus nos deu é algo para nos libertarmos, para nós sermos livres. Então, ele tinha uma luz que não dá nem para medir, né? Não tinha como ele chegar despercebido em lugar nenhum. Moisés também quase foi morto logo ao seu nascimento. Ele nasceu com um propósito muito grande, de libertar um povo, né? E já tentaram matar ele logo no começo. Então, sabe, pessoal, uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: cada um de nós tem a nossa estrela. Eu tenho a minha, você tem a sua. Nós temos o nosso próprio brilho. E sabe qual é o problema? Que muitas vezes você fica querendo seguir o brilho de outras pessoas. Você fica olhando para o resultado das pessoas, sabe? Para o carro que a pessoa tem, para a viagem que ela faz, para a casa que ela tem. E você, tenta se comparar com a pessoa. E às vezes você se frustra. Pô, olha o carro que ela anda, eu não ando nesse carro. Olha a casa que ele tem, eu... Isso é resultado, isso não é propósito. Você tem seu brilho próprio, acende aí a luz que você tem dentro de você. Todos nós temos uma luz para brilhar, todos nós temos. E o sucesso, sabe, esse resultado que você tanto espera tem a ver com esse brilho interior seu. Quanto mais você acender a sua luz, mais o seu propósito vai ficando claro para as pessoas. Quanto mais você acender a sua luz, mais você vai atrair seguidores para os seus projetos e para o seu propósito. E da mesma forma que você vai atrair seguidores, você também vai atrair opositores. Quando sua luz começar a acender, virão pessoas que vão tentar apagar sua luz. E provavelmente essas pessoas são pessoas muito próximas a você, sabe? Pessoas que te conhecem, pessoas que viram você nascer, crescer, amigos próximos, que eles não vão acreditar em você. E talvez você se frustre por isso. Mas olha só, Jesus tinha opositores perto, pessoas que amavam ele, os irmãos dele eram opositores dele. Tem passagem ali na Bíblia que os irmãos falam: para de falar isso aí. Você não está vendo que você deve parar de falar isso? O próprio Jesus. Então imagina nós, sabe? Então, para de prestar atenção no brilho das pessoas, para de tentar seguir a luz das pessoas, segue a sua própria luz, você tem luz.
Você tem luz. O próprio Jesus disse, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão poder fazer uma montanha se mover. Ele falou para os discípulos ficavam ali bajulando ele, ele falou, vocês têm ideia que vocês podem fazer muito mais do que eu fiz, se vocês tiverem fé. E fé é o que? É ação. Então, se você colocar em prática, sabe, aquilo que você tem dentro de você, se você for obediente ao seu propósito, se você parar de aceitar propostas que não tem nada a ver com aquilo que você quer, se você definir para onde você está indo, se você olhar para o futuro e começar a enxergar e visualizar o seu propósito se manifestando, a sua luz vai começar a acender. E quando a sua luz começar a acender, você verá, né, a clareza de todas as coisas. As pessoas vão começar a se engajar no seu projeto e no seu propósito de vida. Também virão pessoas para tentar matar seu projeto, seu propósito, mas não para ouvir nenhum dos lados, sabe? Cuidado com o elogio, porque o elogio também pode nos paralisar. O elogio pode nos tornar alienado, porque de repente você, porque recebeu um elogio, ou que está recebendo muito elogio, você pode achar que já está bom. Olha, você pode se acomodar. Cuidado com o elogio, né? Porque o elogio ele pode nos desviar também, é uma distração. Assim como a crítica, a oposição, também é uma distração. Mas as duas coisas são importantes. A gente precisa sim de uma massagem no ego e a gente precisa do opositor, porque o opositor, o inimigo é aquele que sem querer, sem saber, pensa que está ali nos atrapalhando, mas na verdade está nos ajudando, ele está nos levando em direção ao nosso propósito, ao nosso sucesso, né? Muitas vezes a perseguição, se você olhar a história de todo o povo de Israel, né, recente aí, o Holocausto, olha o que é a nação de Israel hoje. Então a perseguição, ela vai sempre apontar o seu destino. Sem saber, os nossos inimigos nos auxiliam. Então, pessoal, eu queria compartilhar com vocês hoje isto, né? Essas 4 chaves, né, para viver o propósito: obediência, principalmente ao seu propósito, fé, ação, colocar em prática tudo aquilo que você realmente tem vontade de fazer, mas às vezes pelo medo você se torna paralisado e você tem procrastinado por conta disso. E o brilho, pessoal, acenda a sua luz, deixe brilhar a sua luz. Para de prestar atenção na luz do seu vizinho, para de tentar seguir na luz do seu vizinho, siga a sua própria luz, siga a sua própria consciência, siga a direção que o Espírito está te dando. Pessoal, muito obrigado por você estar comigo aqui até o final desse vídeo. Eu espero que você realmente, isso possa ter clareado a sua mente. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.